E chegamos ao nosso quarto e último episódio da nona edição da Jornada da Escuta Fina. Eu falei sobre os elementos que balizam as nossas decisões e são eles: entretenimento, aprendizado, prazer e a bajulação. A bajulação foi o único tema que eu não explorei e nesse episódio, antes de apresentar o porquê eu enfatizei nesses três, eu vou rapidamente falar sobre a bajulação. Para não utilizar puxação de saco, o termo utilizado nessa estrutura dos quatro elementos é a bajulação. Ou seja, quando você se coloca numa posição de ouvinte de uma determinada música apenas para bajular alguém. Muitas vezes você nem curte muito aquele som, você nem gosta daquela música, daquele gênero musical, daquele artista em específico, mas você escuta, você se presta a escutar junto de outra ou outras pessoas apenas para bajular ou puxar saco, para que você possa então lograr de algum benefício deste network por meio então da escuta musical. Mas no que tange à apreciação musical, esses três são os mais pertinentes, plausíveis e conectados um ao outro. Perceba que o entretenimento, o aprendizado e o prazer, eles se complementam. Uma vez que para você se entreter com algo, você não necessariamente aprenderá algo, mas muito provavelmente sentirá prazer. E assim é retroalimentado discretamente ou descaradamente. O fato é que se você perceber as iniciais, as letras que iniciam cada uma dessas palavras, nós temos EAP. Entretenimento, aprendizado e prazer. Assim, nós temos então a sigla do EAP, que é o ciclo EAP. Estrutura metodológica que eu desenvolvi lá em janeiro de 2018. Ele foi pensado desde bem antes, mas ele foi estruturado em janeiro de 2018. O ciclo EAP, então, essa estrutura metodológica para adentrar no mundo da apreciação musical. A apreciação musical não acontece sem o fenômeno da escuta musical, que é diferente do fenômeno do ouvir música, que é algo fisiológico natural a todo ser humano que tem seu aparato auditivo funcionando em perfeito estado. A escuta é algo que demanda entrega, esforço, consciência consistente naquilo que está sendo escutado. Portanto, o início da jornada se dá por meio da escuta, uma escuta consciente, uma escuta ativa. E perceba que o ciclo EAP ele se estrutura por três perspectivas. A perspectiva da apreciação musical mais bruta possível, que é a escuta, a análise e a pesquisa. Em segundo, nós temos a perspectiva de quem toca, de quem quer tocar um instrumento musical, que é o estudo, a análise continua presente e a performance. Então nós temos o estudo, a análise e a performance. E aí nós temos essa perspectiva que eu apresentei a você nessa jornada, nessa edição da nona jornada, da Jornada da Escuta Fina, que é a perspectiva dos elementos que balizam as nossas decisões, que é o entretenimento, o aprendizado e o prazer. E perceba que o caminho, a porta de entrada foi o entretenimento. Agora você já está num processo de aprendizado. E o aprendizado, ele não é só aquele aprendizado técnico, teórico, formal. O aprendizado é um aprendizado que transcende a nossa própria experiência de escuta. Quando você se identifica com o instrumento e vai fazer uma análise, vai fazer uma pesquisa, você acaba por se descobrir. Se descobrir uma pessoa que tem mais intimidade com tal ou tal instrumento, e perceba que o aprendizado começa a te transformar não numa pessoa mais
sabida no contexto técnico, no contexto concreto, mas também no contexto intangível, que é o seu próprio ser, esse autoconhecimento, e você vai se descobrindo. Esse aprendizado todo envolve então esse viés técnico e esse viés pessoal. E agora nós temos ali a questão da pesquisa, a questão do prazer. E aí você perceba que ao passo em que você começa a pesquisar, a descobrir aquilo que outrora você ainda não sabia, você começa a ter experiências mais prazerosas, porque a tua mente agora goza de um conhecimento e transborda aquela experiência que era curiosa ou apenas de entretenimento para exploratória. Você começa, interessante, aí você lembra daquilo que você leu, daquele vídeo que você assistiu, e tudo vai se compondo e vai tecendo uma imagem muito mais rica em detalhes daquela experiência auditivo-musical que por vezes começou como mero entretenimento. E eu fecho então essa nossa jornada de escuta fina te convidando a iniciar a sua jornada do ponto onde você está, do ponto onde você parou, do ponto onde você nem imaginava que estava. Talvez você sabe muito mais do que achou, do que pensa que sabe. Talvez você sabe muito menos daquilo que pensa saber. Mas o importante é que agora você tem consciência, clareza das etapas, dos caminhos, desses elementos que balizam as nossas decisões. E aqui, é claro, decisões me restringe a falar sobre música e apreciação musical. Então, quando eu te perguntar por que você ouve o que você ouve, no mínimo você vai saber me responder que, olha, busquei só me entreter com isso. É o mínimo que naturalmente as pessoas buscam. Você pode dizer também, cara, eu só quero, sei lá, isso me dá um prazer, me relaxa. Ou seja, tu tem consciência, tu começa a desenvolver essa consciência. E é por isso que eu digo que a apreciação musical é poder, porque ela vai tirando camadas de nós que nós não sabíamos que tinham, que nós éramos revestidos. Nós vamos indo ao centro de nós mesmos. Nós nos conhecemos cada vez mais. E ao nos conhecermos, conseguimos ser tolerantes, ser amigáveis a quaisquer circunstâncias, a quaisquer músicas que eventualmente a gente seja obrigado a ouvir. O meu convite agora é que você selecione as 10 últimas músicas que você escutou, as 10 músicas que você mais gosta de escutar e entre nessa escuta com essa perspectiva. A perspectiva da clareza em busca desse entendimento. É só para entreter? Você aprende algo? O que você aprendeu com as músicas que você escutou? De repente, talvez musicalmente falando, não aprendeu, entre aspas, nada, mas como assim, ser humanamente falando, você aprendeu por meio de uma letra, pensou, observou o mundo sob outra perspectiva, sob outro ponto de vista, o ponto de vista do autor da música. Então, meu convite é esse: se conheça por meio dessa escuta que não é mais passiva, que é uma escuta ativa, que é uma escuta consciente, é uma entrega consciente. E se o ciclo EAP te ajudar nessa jornada, eu ficarei extremamente feliz. Tá certo? Se você quiser estar junto comigo em alguns momentos, apreciando músicas por meio da minha orientação, eu quero te convidar a fazer parte do Clube Escuta Fina. E esse é o único jabá que eu vou fazer. Lá você vai ter acesso a algumas práticas de apreciação musical, bem como algumas aulas que são importantes para enriquecer essa experiência auditivo-musical. Tá certo? Você já sabe como fazer parte. É só acessar o link aqui na página. Muito obrigado por me acompanhar nesta edição da Jornada Escuta Fina.
Eu sou muito grato à sua presença. Esse trabalho não tem o menor sentido se não tem você aqui comigo, assistindo, prestigiando, compartilhando, comentando, seja lá, anonimamente, quietinho, aí atrás da tela, me assistindo. E paulatinamente refletindo, buscando entender cada palavra que eu falo, cada reflexão que eu construo. A nossa evolução acontece dessa forma, com a busca. E eu te convido a buscar conhecer ainda mais você mesmo e as músicas que você já está acostumado a ouvir. Eu me chamo Délima Júnior, foi uma satisfação imensa participar, estar contigo nesta edição da Jornada da Escuta Fina. Um forte abraço, tchau!